Olá, turma! Vamos começar a nossa aula de hoje, não é? Nossa aula de língua portuguesa, na nossa segunda-feira. E aí a gente vai tratar sobre um assunto que a gente já vem estudando, que é sobre texto informativo. Então, no livro de vocês aí, o livro APS, vocês vão pegar o livro e vão acompanhar comigo a leitura, para que a gente possa compreender a atividade de hoje, tá? Página 166, lá embaixo, tem a produção de texto. E aí o título da produção, o que nós vamos utilizar é o texto informativo. E aí tem dizendo, já vou destacando aí que tem em grupo, mas aí a gente sabe que no momento não está havendo a possibilidade de fazermos em grupo, e aí cada um vai fazer a sua produção individual, de acordo com a orientação que a gente passar aqui, tá? Então vamos fazer a leitura. Nesta unidade vocês viram que o texto informativo apresenta o conhecimento em linguagem objetiva, com a intenção de compartilhar informações do mundo real. Então, essa daí é a definição do texto informativo, tá? Agora é o momento de produzir um texto informativo sobre os cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Sigam as etapas propostas. Bora lá? Vamos seguir as etapas que estão lá na página 167, para que vocês possam produzir o texto informativo de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Só tirar um pouquinho aqui para não atrapalhar a leitura, tá bom? Então, vamos para a preparação, página 167. Observe o esquema a seguir. Aí tem um esquema, vocês vão seguir. Cuidados com o corpo. Aí tem os assuntos. Dentro dos cuidados com o corpo, tem os assuntos: alimentação, higiene, sono, atividades físicas e diversão. Então, dentro desse assunto geral, que são os cuidados com o corpo, vocês podem tratar da alimentação, da higiene, do sono, das atividades físicas e da diversão, tá bom? Então, já tem aí um norte, né, para que vocês possam produzir o texto de vocês. Vamos à leitura aqui. De acordo com as orientações da professora, pesquise informações sobre um dos 4 assuntos apresentados no esquema. Pronto. Então, aí, desses aí que estão, vocês vão escolher um desses. Alimentação, higiene, sono, atividade física e diversão. Um desses aí. Por quê? Porque todos eles estão dentro dos cuidados com o corpo, né? Então, continuando. Vale consultar dicionário, livro didático de ciências, sites, atlas do corpo humano, enciclopédias e outras fontes indicadas pela professora, além de entrevistar especialistas como médicos, nutricionistas, educadores físicos, entre outros profissionais com conhecimento no assunto. Pronto. Então, aí a pesquisa vai ser de acordo com a imaginação de vocês, de acordo com aquilo que vocês acharem que é interessante fazer. Se vocês acham que deve consultar um dicionário, que no dicionário vai ter a informação que vocês querem a respeito da alimentação, vocês vão lá. Se vocês acham interessante pesquisar um site de notícias a respeito de higiene, vocês vão lá e pesquisam, tá bom? Então, de acordo com o assunto que vocês escolherem aí, vocês vão ver o que é melhor a fazer, tá? Então, vamos para o planejamento. Reúna as informações e selecione as mais importantes. Porque assim, não quer dizer que tudo aquilo que eu peguei, eu vou utilizar para fazer o texto, né? Eu pego o que for mais importante para que eu possa produzir o meu texto. Prepare um roteiro de apresentação, organizando os itens em que se divide o assunto pesquisado. E a ordem em que vocês apresentarão cada item. Então, o que é que acontece? Como nós não estamos ainda de forma presencial, vocês vão fazer a apresentação de vocês, assim como eu estou fazendo esta para vocês, tá? Vocês vão gravar a apresentação de vocês falando sobre determinado assunto, que vai ser o texto informativo de vocês, e vão enviar para a prova, tá bom? Então, a gente vai ficar esperando, eu vou ficar aqui esperando que vocês, cada um de vocês, produza o seu texto informativo, faça a leitura do mesmo, gravando e enviando para a prova, tá? Então, vamos lá para a revisão. Releia o roteiro de apresentação em voz alta. Verifique se o texto está adequado para ser apresentado oralmente. Quando a gente fala oralmente, é dessa forma que eu estou aqui falando com vocês. E reescreva o que for necessário, para que vocês não repitam a mesma coisa, a mesma informação, que o texto fique bem interessante, tá? Apresentação oral. Ensaie e veja se a ordem da apresentação está adequada. Observar a postura de vocês, o tom de voz, o ritmo da fala, tudo isso é importante, gente, numa apresentação, tá bom? Aguarde a data da apresentação conforme combinado com a professora. E essa apresentação já vai ser agora, tá bom? Assim que vocês produzirem um texto, que reunirem as informações, até porque a atividade de hoje em língua portuguesa é essa.
É a produção de um texto informativo dentro desses assuntos que estão aí explanados para vocês: alimentação, higiene, sono, atividade física e diversão. Vocês vão escolher um desses assuntos, vão pesquisar a respeito, vão produzir um texto informativo, irão gravar a leitura do texto e vão enviar de volta para que a gente possa assim avaliar, tá certo? E aí, eu até peguei aqui um resumozinho do que é texto informativo. É um texto escrito com a intenção de informar o leitor e trazer algumas curiosidades sobre o assunto. Por isso que é importante pesquisar, é importante ter várias informações a respeito, porque ele é um texto que ele tem a intenção de informar o leitor. O leitor é aquele que lê, né? Geralmente são retiradas informações de revistas, jornal e etc. É por isso que a gente dá como fonte de pesquisa várias fontes. Vocês podem pesquisar em dicionário, vocês podem ir no site de pesquisa, podem fazer uma entrevista com alguém e assim produzir o texto informativo de acordo com a entrevista que vocês fizeram. Lembrando que os assuntos são esses que estão aqui, tá bom? O tema principal é cuidados com o corpo. Dentro de cuidados com o corpo, vocês podem escolher alimentação, higiene, sono, atividades físicas e diversão. E aí a gente fica só esperando que vocês possam fazer o texto, produzir o texto e enviar de volta. Sabendo que, surgindo dúvida, tendo a necessidade, é só entrar em contato que a gente vai estar aqui para orientar, tá bom?